7 principais desafios das mulheres em vendas. Óbvio, se eu fosse elencar tudo que eu tenho para elencar a respeito dos nossos desafios como mulher, não daria pra gente bater um papo em 1 hora, tá? Seriam muitos, entendeu? Mas quando eu tava desenhando essa live, eu fiquei pensando, o que eu mais posso contribuir com as mulheres que vão estar lá conosco, né? Eu fiquei pensando nisso. E então o que eu vou trazer aqui é algo que eu tenho certeza que 99% das mulheres ou já passaram, ou sentem isso no dia a dia, e vão de fato entender e falar, poxa, acontece isso comigo também, mas que bom, não é só comigo. E a gente vai dar inclusive até umas dicas de como que a gente vai fazer para ou superar certas situações desagradáveis, ou então para a gente melhorar mesmo o nosso resultado em vendas. Legal, vamos começar. Então, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, eu sempre falo isso para as mulheres, para as minhas alunas que me acompanham. O primeiro desafio da mulher é que muitas ainda não entenderam que precisam estudar vendas. Lembra que eu contei quando eu comecei, quando eu estava trabalhando sem saber a respeito do processo de venda, sem saber de método, sem saber de passo a passo, eu trabalhava das 7h30 da manhã até as 8h30 da noite todos os dias. E chegava em casa frustrada, cansada, não tinha pique para fazer nada dentro de casa, porque eu não vendia. Então assim, eu ficava que nem uma louca prospectando, indo visitando clientes sem vender. Quando eu entendi que, opa, peraí, tem um processo. Quer dizer, tem pessoas que já estudaram isso, que já testaram e que deu certo. Por isso que, cara, o primeiro desafio nosso é aprender esse processo. Então, é entender a respeito do passo a passo. É saber o que eu tenho que fazer em cada etapa da venda. Muitas mulheres, naturalmente, elas já são um pouco mais reservadas, elas são um pouco mais medrosas no sentido de encarar uma situação, por exemplo, com um cliente homem, Lê. Quando você não sabe o que fazer, quando você vai despreparada, você não sabe o que você vai fazer no começo do contato, você não sabe o que você vai fazer quando ele te apertar, por exemplo, em uma negociação, é óbvio que você vai ficar mais insegura. E não só porque você é mulher, porque você não sabe de fato o que fazer. Então, você não sabe, você não tem a ferramenta, você não tem a técnica. Então, primeira coisa, para a gente superar esse primeiro desafio é entender que hoje o mercado não suporta mais vendedor despreparado. Seja homem, seja mulher. Eu sempre falo, a internet está aí. A informação e o conteúdo, eles estão disponíveis. Então, o nosso cliente hoje mudou. Não dá mais pra gente achar que no jeitinho, na lábia, no bate-papo, na conversinha, eu vou vender. A gente sabe que não é mais isso. Então, primeira dica aí para superar esse primeiro desafio é aprenda sobre o método. Aprenda sobre esse passo a passo, porque é isso que vai tirar a insegurança que talvez você tenha de acordo com clientes que muitas vezes, muitas mulheres vendem para clientes homens, né? Segundo desafio, na minha visão, a maioria das mulheres, elas subestimam o próprio valor delas e até mesmo a capacidade. O que significa isso? O que é subestimar o próprio valor? Depois eu vou falar de um próximo desafio, que é a cultura organizacional voltada para homens. Isso a gente tem no mundo, é o que você disse. Cultura machista, isso acontece. E nas culturas organizacionais, muito mais, tá? Muito mais. Quando elas se veem nessa conjuntura, quando elas se veem nisso, elas têm muito mais propensão em subestimar o valor delas, ou seja, o que eu posso fazer, o que eu posso entregar, o quanto eu valho no sentido tanto de ganho financeiro, ou quanto de respeito mesmo, de reconhecimento. Elas têm essa tendência de se subestimar. Para você ter uma ideia, eu tenho uma das minhas alunas, obviamente nunca vou citar o nome, né? Mas ela veio para minha mentoria, para o meu curso, porque ela não conseguia entender por que a empresa tinha dado uma nova região para ela trabalhar. E era uma região muito complicada, era uma região que poucas mulheres ficavam nessa região.
E aí eu fui fazendo toda a mentoria com ela, fazendo acompanhamento com ela, entendendo toda a relação. E na minha visão estava muito claro que aquilo foi o reconhecimento, porque ela estava batendo as metas, ela estava sendo a melhor vendedora durante meses. E aquilo foi um baita de um reconhecimento que ela ganhou da empresa. E ela não enxergava isso. Ela não conseguia enxergar isso. Ela não, imagina. Nossa, mas por que será que me deram essa região? E agora? Como que eu vou fazer? Porque as outras mulheres que estiveram aqui não tiveram sucesso. E que tá. Ou seja, o que eu quero dizer, isso é muito mais comportamental da mulher, sabe? De muitas vezes, diante de toda essa cultura machista e tudo que a gente vive, de não acreditar no próprio valor. Não acreditar que ela pode, não acreditar que ela é capaz e que ela é sim uma pessoa que merece reconhecimento, que merece dinheiro, que ela é uma profissional diferenciada, entende? Então essa percepção das mulheres, nossa percepção, ela é muito mais negativa sobre nós mesmos do que positiva. Então a gente mais subestima o nosso valor do que a gente superestima, entende? Então é muito mais para menos do que para mais. Então isso é bastante legal da gente refletir, porque se tem acontecido isso com você, é legal repensar. Porque, poxa, se você é uma profissional dedicada, se você é uma profissional que estuda, que se desenvolve, que entende o poder do autodesenvolvimento, sabe? Por que não você? Essa que é a questão, né? Terceiro, beleza, vamos lá. Foi o que eu disse, que nós temos uma conjuntura, nós mulheres, que nós temos a cultura organizacional que privilegia o homem. Isso acontece. Isso é inquestionável. A gente já conseguiu evoluir muito nessa relação homem, mulher, gêneros, profissional, vamos dizer assim, né? Mas isso ainda existe. Para você ter uma ideia, eu gravei um vídeo que o Thiago Concer colocou no grupo do Telegram dele, onde a gente pesquisou, isso a gente pesquisou há 2 meses atrás, e que, em média, uma mulher ganha 20% a menos que um homem numa mesma função. Caramba. Numa mesma função. Então, você faz a mesma coisa que eu, só que o fato de você ser homem, você ganha 20% a mais do que eu. Isso ainda acontece. Então, é uma realidade que é desafiadora ainda para nós. Só que esse vídeo, quando eu gravei, eu quis dar um tom diferente porque, de fato, depende de nós. Porque, veja, essa conjuntura, ela existe. Isso não é de hoje. Isso não vai mudar da noite para o dia, ou seja, isso é uma batalha. Nós temos muitas mulheres que batalham por isso, que são maravilhosas e que a gente, de fato, tem que abraçar essa causa mesmo do feminismo em relação à igualdade de gênero na área organizacional. Mas o que eu quero dizer, o que depende de nós? Então, o que nós, mulheres que trabalhamos com vendas, o que nós temos que fazer para buscar essa diferença de pelo menos 20% que já existe? Isso já acontece. Então, querendo você ou não, eu querendo ou eu não querendo, isso acontece. E aí, o recado que eu deixei lá pro pessoal do Concer foi o seguinte, gente, quem trabalha com vendas, trabalha com resultado. Quem trabalha entregando resultado, só depende teoricamente de você fazer o teu resultado. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente tem esse desafio, que é essa conjuntura que existe, mas nós não podemos focar nisso. Eu acho que o foco não pode estar nisso. Eu acho que tem pessoas já que lutam e que brigam e que nós já estamos ganhando o nosso espaço, mas o nosso foco tem que estar na nossa entrega. Como a gente faz para vender mais? Como que a gente faz para render mais, otimizar o nosso resultado? Entende? E essa é a minha visão, assim. Eu vejo muitas mulheres que lutam, que reclamam, que não tem como, não adianta, eu sempre vou ganhar menos, é injusto, isso tudo a gente sabe. Mas o que você, como mulher, vendedora, gestora, empreendedora, tá fazendo para mudar essa realidade? Para você, necessariamente, primeiramente, né? Para você. Então, vendas nos dá essa possibilidade, né?
Eu vejo que vendas nos dá essa possibilidade. Ok? Quarto item. Nós somos multitarefas. Nós mulheres, nós temos uma rotina que de verdade não dá para comparar com a rotina dos homens, de fato. Porque são muitas responsabilidades, além do trabalho, né? Então a mulher, ela também avançamos muito nisso já. Então, assim, a gente já viu que nós não temos mais aqueles casamentos onde a mulher era escrava da casa, a gente já melhorou muito nisso. Mas ainda, a maioria das atividades de casa, por exemplo, a maioria das atividades com os filhos, ainda se relacionam à mulher. Então, esse lado nosso de multitarefas faz com que a gente... na verdade, eu vejo duas coisas em relação a isso. Uma coisa boa e uma coisa não tão boa. Uma coisa boa disso tudo, a gente se vira nos 30. Então, pode taca a mata no peito, a gente vai, faz e resolve o que tem que fazer. Mulher normalmente é assim. Então, faz 2, 3, 4 coisas juntas. Isso é o lado legal. O lado ruim, para quando a gente relaciona isso com resultado em vendas, é que se a gente se dispersa muito das atividades que vão nos gerar resultado, a gente também não está conseguindo dar 100% naquela atividade. Então, por isso que eu digo, nós temos uma coisa muito boa, que é conseguir assumir várias responsabilidades e fazer várias coisas juntas, mas, ao mesmo tempo, se eu não souber organizar a minha rotina com uma produtividade para o meu trabalho em vendas, eu posso ficar que nem um cachorrinho correndo atrás do rabo. Porque são tantas coisas, Lê, são tantas coisas. Então, imagina no home office. Imagina a gente que está fazendo home office. Então, se você não tem um trabalho de organização de agenda, se você não respeita, por exemplo, rotinas que devem ser seguidas dentro da sua casa, né? Horário para o filho almoçar, horário para o filho tomar banho, horário para o filho jantar e por aí vai, não tem como você ter uma produtividade voltada para vendas. Porque mesmo a gente sendo multitarefas, mesmo a gente tendo essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente só vai conseguir ser produtiva se a gente saber exatamente o que a gente tem que fazer, qual momento a gente deve fazer e qual é, eu sempre digo assim, qual é a prioridade das atividades. Eu tenho que saber isso. Então, eu tenho que saber o que vai me levar para fechar mais negócio. Se não... Então, assim, temos esse grande desafio. Na minha visão, é um grande desafio. Na minha visão. Legal, próximo, então. Nossa, esse aqui é polêmico. Esse próximo. Quinto desafio, então. Estamos no quinto desafio. Desejo de ser perfeita. Muitas mulheres têm esse comportamento muito, muito forte. Desejo de ser perfeita. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que fala dos 12 comportamentos das mulheres. Por que são 12 comportamentos limitantes que faz com que as mulheres não consigam atingir outros níveis profissionais. Eu indico para todas as mulheres lerem isso, porque é uma aula de comportamento. Como as mulheres chegam no topo. Esse aqui, ó. Olha, legal. É muito legal, muito legal. Inclusive a Sally, que é Sally Helshesen, é o nome dela, ela é uma das mulheres que mais falam para a liderança feminina no mundo, ela é um dos maiores nomes, assim. E nesse livro, o que eles ensinam? Um dos piores comportamentos e que mais se vê nas mulheres é o desejo de ser perfeita. Esse desejo que está intrinsecamente ligado aos padrões que a gente vê, principalmente aos padrões estéticos no que diz respeito às mulheres. Então, veja, ela tem que ser linda, ela tem que estar com o cabelo perfeito, ela tem que ser uma pessoa boa, ela tem que ser uma mulher exemplar, ela tem que ser uma mãe perfeita, ela tem que ser uma vendedora sensacional. Ou seja, isso faz com que ela tenha muito medo de errar e, assim, muito medo de fracassar, entende? Quando eu desejo muito ser perfeita, coisa que eu não sou, porque eu sou um ser humano imperfeito, assim como você. Então,
todas as mulheres são imperfeitas, assim como todos os homens. Quando eu tenho isso muito intrínseco a mim, cara, me impede de fazer tanta coisa. Me impede de me arriscar, me impede de ser feliz, me impede de fazer as coisas sem medo do que os outros vão pensar. Errar, né? Impede de errar. E, cara, isso aqui, segundo esse livro, porque ele apresenta 12, né? São 12 hábitos que te impedem de alcançar outro nível na carreira, normalmente. E isso, ele demonstra que é uma das coisas que mais travam as mulheres. Por quê? Primeiro, não existe ser humano perfeito. Ponto. Você tem que aceitar que você vai errar. Você tem que aceitar que você vai errar. E em complemento desse tema, tem um outro livro que eu amo, e eu indico também para todo mundo que tá comigo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Essa é outra estudiosa, assim, do comportamento feminino, da vulnerabilidade. Porra, é demais. E que ela diz isso. Quando você tem o desejo de ser perfeito e não se aceita como um ser imperfeito que vai errar, você corre o risco de perder as maiores oportunidades da tua vida, de viver as melhores experiências que você poderia viver, por medo. Entende? E isso acontece muito, muito quando eu converso e quando eu mentoro as meninas que se envolvem com vendas. Então, eu não vou falar isso pro cliente, porque imagina, o que ele vai pensar de mim? Imagina, eu não posso me posicionar assim na frente do cliente, porque como que ele vai? Isso não dá. Porque elas têm isso ainda, essa crença ainda muito forte de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que agradar todo mundo, eu não posso de forma alguma ser vista como a desagradável, então eu preciso ser perfeita. Isso é muito, muito difícil. Mas show! Então, medo de errar, desejo de ser perfeita, esse é um outro desafio que eu vejo muito, muito mais nas mulheres do que nos homens. E o sexto é uma certa continuação disso, que normalmente as mulheres, elas são muito críticas com elas mesmas. Então, eu passo muito por isso. Então, eu vou dar agora o meu testemunho para vocês aqui. Normalmente, nós somos muito mais de olhar para nós e nos cobrar do que ter compaixão conosco em relação, por exemplo, a uma falha. Então, a gente é muito crítica. Um outro autor desse livro, que é o Marshall Goldsmith, que eles escrevem juntos, ele é um coach de líderes, só que de grandes líderes, tá? De patamares assim altíssimos, CEOs, donos de empresas gigantescas. E ele diz o seguinte, a maioria dos coaches dele, das pessoas que ele acompanha, sempre foram homens. Até o momento que ele começou e ele falou, cara, tem umas mulheres aí assumindo uns papéis maiores nas organizações, deixa eu tentar fazer um trabalho com elas. E quando ele começou a fazer isso com as mulheres, ele tinha um método de trabalho que era, né, elenque aqui o que, na sua visão, você precisa melhorar. Então, era a primeira coisa da análise dele. Quando ele fazia isso com as mulheres escreviam páginas e páginas e páginas e páginas do que elas tinham que melhorar. E quando ele fazia isso com o homem, ele falou que eles não conseguiam elencar 5 coisas. Olha que louco isso. Por quê? Porque nós, mulheres, a gente tem essa autocriticidade, a gente é muito, muito mais aflorada em nós do que nos homens. Ele diz que os homens, por uma questão mais de ego, por uma questão mais máscula de posicionamento mesmo, não gosta de falar das coisas que tem dificuldade. Então não tem tanta facilidade de falar, eu preciso melhorar nisso, eu tô sendo um bosta nessa questão. Então eles não têm essa facilidade. No entanto, a mulher tem. Só que passa do ponto, porque é uma autocobrança muito grande, muito grande. E eu sinto isso na pele. Então, eu vejo isso, sabe? Eu conto uma história para as meninas que uma vez eu trabalhava organizando eventos empresariais e eu tinha uma meta de colocar 350 pessoas no evento. E eu coloquei 319 pessoas. Eu entreguei o evento por dentro mal. Eu só queria ir para casa chorar. Porque, 31 vagas que eu não consegui vender. Então, o meu foco
Não estava nas 319 pessoas que eu estava ajudando a melhorar. O meu foco estava em 31 cadeiras vazias. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, desse jeito eu não vou avançar na minha carreira. Eu não vou avançar, porque eu só tô vendo coisa ruim, eu só sei me criticar, eu só sei achar que é ruim. E isso acontece meio que diariamente com algumas mulheres. E principalmente com nós mulheres. Entende? E aí ele diz o seguinte, depois que você aprende no livro, ele fala assim, sempre quando eu vou começar um processo de coaching, um processo de acompanhamento com mulheres, a primeira frase que eu falo para elas é, não seja tão dura consigo mesma. Essa é a frase que ele fala para todas as mulheres. Olha isso. Então, assim, essa autocobrança em excesso, ela não vai te ajudar, muito pelo contrário. Ela vai tirar você desse crescimento, dessa ascendente que você pode chegar, né? Principalmente com vendas. Legal. Bora, então o sétimo, que é o sétimo desafio, até porque nós temos aí, acho que 10 minutinhos ainda, vai dar tempo. A maioria das mulheres colocam os interesses dos outros na frente dos delas. Como isso, tá? Por quê? Porque nós, a gente já, é que assim, naturalmente a gente já é criada para ser mãe, para ter todo esse cuidado, toda essa questão, né? Então, é o seu filho. Então, a gente tem naturalmente essa questão de fazer pelo outro, de cuidar muito forte. Cuidar é muito forte para o feminino, né? Mas levando para o profissional, levando para a área profissional, carreira, vendas e sucesso, ele diz o seguinte para nós, que a mulher, ela tem uma característica muito, muito mais forte que a do homem, que é a característica da lealdade. Lealdade no sentido de, ela muitas vezes, ela é leal à pessoa, por exemplo, que contratou ela há 10 anos atrás. Então ela tem uma lealdade, ela tem um respeito, é como se ela devesse algo para esse cara. E ela continua lá, ao invés de, por exemplo, ir abrir a própria empresa. E, por exemplo, empreender e vender algo. Entende? Então, coloca o que as pessoas esperam dela ou o que as pessoas querem na frente do que de fato elas querem. Então é muito mais olhar e fazer pelo outro do que olhar, pô, peraí, o que eu quero? O que eu gosto? Será que eu tô vendendo algo que me dá tesão, que é algo que a hora que eu vendo aquilo, pra mim é tudo de bom? Será que isso que eu tenho ou não? Será que eu tô fazendo isso porque é conveniente pro meu marido, talvez? Sei lá. Será que eu tô fazendo isso em lealdade a uma pessoa que me contratou há 5 anos atrás? Será que se eu tivesse em algum outro lugar fazendo qualquer outra coisa, eu não seria mais feliz? Então veja, essa análise que ele traz é uma análise que, cara, e realmente acontece isso com as mulheres. Realmente acontece. Então faz pelo outro, mas não faz por ela, sabe assim? Deixa de ter vontade, deixa de ter ambição, deixa de ter vontade de crescer realmente, sabe? Isso é um baita desafio na minha visão.